bom dia, gente. Aqui quem fala é o professor Júlio Gomes Bento, professor voluntário aqui nesse projeto de extensão, do curso de extensão de grego clássico e koiné no nível avançado, semestre 5. Hoje estamos aqui com o Marcos, José Marcos e o Cícero, e a gente está falando aqui um pouco sobre o Atenásia, o método que a gente usa, e também sobre o vocabulário. E tem um documento aqui que eu compartilhei com vocês, que ele tem, né? Eu não lembro agora quem foi que fez, eu achei, né, na internet. Não sei se tem um nome. Tem algum nome, assim, de quem foi o produtor dessa tabela? Mas é uma tabela muito bem feita, que eu acho que é interessante a gente conseguisse depois traduzir para o português aqui, só essa parte do meio aqui, né? Não, você podia traduzir essas partes que estão em inglês, né? Mas dá para usar em inglês, mas se a gente conseguisse traduzir, seria perfeito. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Não sei, porque aqui no. Ele não está. Bom, tá travando? Vocês estão me ouvindo, gente? Eu acho que talvez se você apertar aqui. Se você apertar aqui. Estou ouvindo normal. Abrir no Google Docs, talvez dê para editar. Mas aí, continuando. Aí aqui, olha. Então tem algumas palavras aqui, olha, que é para você ter decorado. Então, astystemi, né? Seria, né? Eu vou contra, né? Eu resisto, né? Como é que foi que o Márcio traduziu como eu me levanto contra, eu resisto, né? O Anistamai, Anastesomai, né? Eu me levanto, né? Aí aqui, porque aqui está na voz média, né? Eu sou forçado a me mover, né? Eu evacuo, né? Eu me movo, né? Evacuando, né? Eu fujo, né? Da cidade, né? Ou do campo. Aí aqui na sequência você tinha esbalo, eu invado, né? Vai com acusativo. Aí na sequência você tinha epeidan, que significa quando, né? Uma conjunção. Epeidé significa quando ou desde que, né? Aí luo significa eu lavo, né? Na voz média pode ser eu tomo banho. Oikesis significa habitação, né? Habitação. Aí, o que mais que ele deu aqui? Continuando. Prim. Prim seria uma conjunção, significa até um infinitivo. E vai com o infinitivo, né? Pode ser também no sentido, né, antes. Aqui tem assim, indicativo ou subjective. Deve ser um erro de digitação, provavelmente, talvez fosse subjuntivo, né? Em vez de subjective. Subjective não faz sentido. Provavelmente é antes do ou com indicativo ou com subjuntivo. Aí, se você for traduzir, olha, Cícero, essa tabelinha. E, Marcos, você que imprimiu, dá uma riscada aqui, que tem assim, subjective, tá na página 31. Bota um U aqui, porque eu acho que não é subjective, é subjunctive, né? Com quase certeza subjuntivo, né? Subjunctive. Então significa até ou antes, né? Aí, elas são 22 anos, no caso, né? E aí eu. 31, né? 31. Pois é. Aí aqui na sequência tem Ipapco. Eu não sei se essa digitação tá certa. Esse é Ipaco.
Hiparco. Porque existe um verbo em grego moderno que é hiparro. Hiparro. Eu acho que aqui ele errou. Você pode. Aqui, olha. Não tem assim esse pi, né? Esse pi aqui deveria ser um ró. Perceba que das outras raízes é sempre um ró. Hiparxo, hyperxo, tá vendo? Tem um ró. Aqui ele, sem querer, ele trocou o ró por um pi. Então ajeite aí, se você que imprimiu, coloca aí um pi. Tudo bem? Melhor um pi não, um ró, tá bom? Aí significa eu sou, eu existo, né? Eu estou pronto. Esse estou pronto acho que é um sentido mais antigo. Mas esse eu existo, ele chegou no grego moderno. Então, parro, né, é um jeito de dizer eu existo, né, no grego moderno, né? Aí, na sequência, você tem filaqué, que é guarda, né, ou guarnição, né? Aí, tem mais algum? Não, agora já entra no beta, né? Hamaxa, que seria, né, um carro, né, uma carroça, alguma coisa assim, né? Bulé, que é um plano, um conselho, né? Um conselho no sentido de um aconselhamento ou um grupo de pessoas reunidas, né, para decidir. Que é a primavera, é neutro. Ectos, que seria o lado de fora, né, uma preposição. Endidomi, que seria um verbo derivado de didomi, que significa eu dou. Ele colocou essas várias vírgulas porque ele quer dizer que é igual ao didomi, só que com o em antes. Vocês estão entendendo? Ou não? Eu entendi. Então, porque o didomi a gente já viu, é o verbo dar, né? Só que aqui em didomi ele botou assim, tipo, num sentido mais específico, né? Seria entregar, uma coisa assim, né? Ou, como é que deixa eu ver aqui como foi que o Márcio, nosso querido professor Márcio Henrique Amaro traduziu. Ele traduziu como eu cedo, né? Eu cedo, né? Então eu entrego, eu cedo, né? Aí é que Zegnimi, né? Eu coloco eu atrelo, eu coloco o julgo, né? Acho que a gente não precisa ter um verbo para colocar o julgo, né? Mas você junta, né, os bois com o julgo, né? Vocês estão entendendo? Tranquilo? Tranquilo, professor. Aí aqui eu já vou ver logo o vocabulário do 22 alfa e do 22 beta, né? Para poder não perder tempo. Aí vamos logo aqui olhando. Aí aqui, oduromai, né? Significa alguma coisa assim como eu tenho assim um sofrimento, né? Um, assim, eu me lamento, né? Assim, né? Eu estou preocupado, né? Lamentando, né? E mais aí isso às vezes ele pode ser ativo também, no sentido de eu agrido alguém, né? Eu causo dor, né? Eu causo dor. Mas assim, normalmente acho que significa isso aqui, né? Eu estou sofrendo, eu estou lamentando, né? Tipo isso. Aí ele aqui não deu as outras formas, porque eu acho que a gente já deve ter visto
ele talvez na voz ativa, né? Talvez ele tenha aparecido na voz ativa antes. Deve ser Odiro. Odiro. Odiro deve significar eu causo sofrimento, né, para alguém. Aí oikeioi é uma palavra que parece plural, mas não é. Então, aí é um membro, né, da casa, né, da família, né. Os parentes, né? Roioikeioi. Aí aqui, gente, eu acho que a pessoa botou esse Omicron aqui, né? Mas deveria ter botado Omicron iota. Bom dia, Rony. Como é que você está, Rony? Chegou agora? Não está podendo abrir o microfone? Bom dia. Se você não é muito acostumado a usar o aplicativo, tem um símbolo do microfone que às vezes você tem que clicar nele para poder abrir. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Daqui a pouco ele fala. Então aqui, ó, eu acho aqui, olha, tá faltando um iota, porque deveria ser roi, oikeioi, seriam os parentes, né? Aí ropos é uma outra forma de dizer um outro para quê, né? A gente tinha visto rina, né? Então, normalmente tem uns três para quê, ou com o propósito de, né, para, em ordem de. Aqui em inglês tem ordem to, mas acho que não diz em ordem. Então, é mais com o propósito de que, ou para que. Então a gente tem o rina, você tem o ros e tem o ropos, né? Então tem aqui, né? Isso vai com o subjuntivo. Normalmente a pessoa que fez essa tabela, infelizmente a tabela está muito boa, mas ela, eu acho que deve ter sido o próprio corretor ortográfico que atrapalhou. Botou aqui subjective, não é subjective, é subjunctive, né? Subjuntivo. Tudo bem, gente? Ajeita aí, José, que você bota um U aqui no lugar desse E, não é subjective, é subjunctive. É ou então risca e bota assim embaixo, subjuntivo. Aí eu tô vendo aqui o vocabulário do 22 alfa e do 22 beta logo nessa tabela aqui que eu encontrei, muito legal, que ele colocou. Eu estou anotando aqui. Estou anotando aqui. Ótimo. Que é uma tabela muito bom que alguém juntou todo o vocabulário, né, do método numa tabela só. O depoter é nunca, né? O depoter nunca significa mais ou menos em nenhuma vez, nunca. É um advérbio. Aí, poder, comai, eu recebo, eu admito. Você também tem primeiro ano, né? Bom dia, Rony. Agora estamos te ouvindo. Nós somos 9 professores de primeiro ano aqui, que dá para fazer o conselho em paralelo. Rony, eu vou fechar teu microfone, depois tu fala. Tem uma pedagoga, tem uma pedagoga aqui. Pronto, fechei o teu microfone, viu, Rony? Daqui a pouco tu aperta no botão e aí tu fala, porque tu tava falando com outra pessoa e a gente tava ouvindo. Aí aqui eu recebo, eu admito, né? Deixa eu ver aqui mais. Foi só isso mesmo, esse aqui deve ter aparecido no vocabulário complementar. Provavelmente. Que não 22 beta é o Pyrgos. Pyrgos é uma torre. Stratopeuson
é um campo, né? Pode ser um campo, tipo assim, um campo militar, né? Ou um exército, né? Stratoperson. Um acampamento, né? Militar, talvez, dê para traduzir, né? Aí aqui na sequência tinha Tossosde, que era tantos, né? Tantos, tão, tão numeráveis, né? E aí, deixa eu ver mais aí. Alguém está querendo dizer alguma coisa? Deixa eu ver. Yes, aí aqui era uma pessoa falando em inglês comigo, desculpa, gente. Haitias, é a culpa aqui, né? A responsabilidade, a causa. Ah, mas aqui a gente já está já no 23. Então, olha, quando vocês forem dar uma. Então, a gente percebeu que esse documento aqui é muito bom, mas que ele tem uns erros de digitação, que era bom vocês revisarem na hora de imprimirem ou na hora de traduzirem, né? Se você traduzir e revisar, Cícero, para mim, te dou 2 pontos, viu? Tá certo, professor. Vou me esforçar. Que eu sei que você gosta de trabalhar com esse. Para amanhã ele entrega. Daqui para amanhã ele entrega. Para você, que você gosta de trabalhar com esse tipo de coisa, em outros semestres você já fez esse tipo de trabalho. Aí aqui a gente vai aqui, eu vou acompanhar aula com vocês, não pelo o livro em inglês. Hoje eu vou tentar acompanhar pelo o documento feito pelo Márcio, professor Márcio Amaro. Tudo bem, gente? O que vocês acham? Tem problema? Acho que não, né? Não, professor. Tem não, né? Então ele traduz, ou ele traduzia já logo o título, né? Reanastasis. Eu não sei se onde é que é o acento, né? Onde é que é o acento de anástasis? É anástasis ou anastasis? Vocês procuraram onde é o acento? Tá dando para enxergar, gente? Eu não procurei, não, professor. Não procurou, né? Mas assim, só por curiosidade, vamos pesquisar, né? Eu vou aqui tacar aqui no Google aqui, só para ver onde é que fica o acento. Ah, é no na, é anástasis, viu? É anástase, é a retirada, né? Então a gente viu aqui o vocabulário. Aí aqui vamos dar uma olhadinha aqui no. Interessante, professor, que em português tem pessoas que são chamadas de anastasia, né? Como é? Não entendi a pergunta. Viu, professor? Pode falar. Tem um senador da República, que é de Minas, que o nome dele é Anastasia. Pode falar. Ah, sim. E é exatamente acentuado logo no começo, né? Mas é porque essa palavra ela tem mais de um significado, né? Aqui no texto ela tá no sentido de retirada, né? De assim, tipo de o povo fugindo da guerra, né? Mas o se levantou para poder ir embora de algum lugar. Mas deixa eu botar aqui no. Pronto, é aqui que começa o texto.
Deixa eu ver aqui. Pronto. Tá com 25 aqui. Vou botar 100. Deixa eu ver como é que aparece para vocês. Aparece pequeno. Eu tenho que botar um pouco maior aqui. Para poder deixar assim. A gente vai visualizar uma linha por vez. Pelo menos umas 2 linhas. Pronto. Aí aqui, tinha alguém que tentando entrar. Era o Márcio brasileiro. Mas aí o meu. O meu coisa aí. O Márcio brasileiro já conseguiu entrar, gente? Me avisa aí. Avisa aí se eu conseguir que o Márcio entrasse. Entrou, professor. O microfone está fechado. Conseguiu, Márcio, entrar? Ótimo, ótimo, ótimo. Mas então não tem mais ninguém tentando entrar, não, né? Porque continua aparecendo o Márcio aqui, como se o Márcio quisesse entrar. Tá tentando entrar com 2 computadores diferentes, Márcio? Oh. Pronto, gente. Vamos aqui tentar começar a leitura, né? Ah, era os 2 computadores, Márcio? Ixi. Deixa eu ver aqui se. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Permitir. Vai, ver se vai. Permitiu? Foi, professor. Hã? Permitiu. Permitiu. Tem 2 Márcios agora? Sim. Pronto, perfeito. Tem 2 Márcios. Agora desapareceu foi o meu texto. Deixa eu ver aqui. Pronto. Voltou agora, né, o texto? Ixi, tá dando um erro aqui ao compartilhar. Deixa eu botar aqui. Eita, caiu a minha internet. Opa. Tá dando microfonia? Vocês me escutam? Vocês me escutam? Não, né? Vocês me escutam? Pronto, desculpa, gente. Eu vou tentar aqui compartilhar de novo para ver se dá certo. Aí aqui, gente. Vocês estão vendo o texto, não estão? Gente, estão me ouvindo? Estão, né, gente? Estão me ouvindo? Fala aí, gente. Cícero. Ah, sim. Eu sei o que é. Pronto. Pronto. Agora vocês estão me ouvindo?
Pronto, resolvemos. Aqui é só assim. Pronto, vamos resolver aqui, pronto. Então vamos começar com a leitura. 10h40 a gente vai começar a leitura. A gente leu muito vocabulário, falamos de um pouco de que tinha que estudar o modo subjuntivo, né? Alguém foi embora, gente? Ou tá todo mundo aqui? O Cícero, o José Marcos e o Márcio Brasileiro estão. Tinha o outro rapaz que veio, mas foi embora. O Peterson caiu. Pois é. O Peterson, ele caiu. Isso. Então, olha aí, avisa lá no WhatsApp que pode voltar. Já voltou a internet. Aí, continuando aqui. Cícero, lê para mim aí essas linhas aqui que estão aparecendo. Teleutessates derteis, Eclésias Caiton, Politon, Apionto, Rodicaiopes, Agerde, Ropai Efe, Oicade, Speudome, Rinatei, Petri, Apantata, Genomena, Ekegometa, Taquista, Aporeonto kai ede Nikitos, Genomenes eisten oikia aficonto, tude Dicaiópolidos, Copsantos ten tira, Ekelten re mihine, Caiton, Filipon, Idusta, Higie, Tonta, Cai, Pleponta, Esparzeto, Cai, Harusa, Eda Crucem, Ros deis Celtontes, Elos Tanto te Cai. Deixa eu ver se eu consigo mostrar só mais finalzinho aqui do parágrafo. Ros deis Celtontes, Elos Tanto te Cai. E de Pinesta, Home Pilipos Panta, Ekegeito, Rospa, Egeneto, Entei Rodoi, Caientoi, Asclepioi, Rede Eterpeto, Acusta. Isso. Aí tinha um vocabulário complementar que era Abraçava. erpadzeto. Espadzeto. Abraçava, né? Apesar que eu acho que talvez esteja digitado errado. Onde é que apareceu aqui? Onde é que tá aqui não era herpadzeto, não? Não, aqui tem espadzeto. Então, espadzeto, né? Eu estou estranhando porque eu achava que era com o espírito rude, mas pode ser que seja com o espírito brando mesmo, não sei. Pode ser também um erro de digitação. Eu vou só pesquisar aqui, mas deixa eu ver aqui. Espadzeto. Não, acho que é com espírito brando mesmo. Eu que estou inventando. Espadzeto. É abraçar, né? Também acolher, né? Receber a pessoa, né? Às vezes você pode dizer como se fosse uma saudação também, mas aqui é um abraço, né? Aí aqui o José,
José Marcos, Sim, professor, estou ouvindo. você pode reler o parágrafo? Posso? Por favor, Eu vou ler para né, na. um pouco a nossa leitura. É para continuar ou para voltar do começo? Você prefere começo, né? continuar ou reler o que o... Posso voltar do começo? Uhum. Teleutessasis, de tes eclesias kaiton, politon, apionton, rodicaiópolis, agd, ropai, f, oicade, speudomen, rina, tei, metri, rapanta, ta, genômeta, exegômeta, taquista, ou eporeudonto, cai, ede, nictos, genômenes, eisten, oikian, aficonto, tu, de Dicaiópolis, E Caio-Pólidos, aliás, de Dicaiopólidos, Copsantos, ten tirano. Excelten, re, mihin, caiton, filipon, idousa, rugier, rugier, tonta, caible, pronto, caible, ponta, respezeto, não, Esparzeto, o resparzeto, Esparzeto, resparzeto, resparzeto, Esparzeto, 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 cai, cairo, cairousa, da crescent. Agora deixa eu mexer aqui, porque minha tela, a imagem está cobrindo. Agora eu. Ros de exeltontes, eleusanto, tecai, de pinesan. Pinesan ou pinesan? Edeipnesan, Como, professor? Edeipnesan, Deipnesan. Romen Filipos, Panta, Exgato, Roça, né? isso, Roça, Roça, Egneto, Entei, Rodecai, não, Rodóio, Rodó, Rodó, Cai, Entoi, Asclepieioi. Rede, Eter, Pete, Acuouça. isso. Aí, gente, eu vou dar... Márcio, você está podendo abrir o microfone? Sim, professor. Você gostaria de ler esse primeiro parágrafo novamente, para a gente praticar bastante a leitura? Professor, posso tentar, mas eu estou no celular. Mas aí você consegue visualizar ou não?
Desde o começo que está aparecendo aí? Isso, Teleutaces. Teleutessas. De Ecclesias Kai Ton Politon Apionton o de Caiópolis AGDO Pai Ege Oicade Apeidomen Inate Metri Apanta Ta Genomena Ezegomefa Taxista Owen Epoeotokai Ede Mectos Genomenes Eisen Wikian Ogconto Oi de Caiópolis Cafantos Ten Oeran Edelfeno e Murina Kai Ton Filipon e Joeisa Egien te Ontakai Ble Ponta Esparketo Kai Sairoetza Ecacreces sem os Eicelfontes Eloi Santo Tecai. Não tem mais para eu ler, não consigo mais, não. Tem mais, não. Mais um pedacinho. Esse pedacinho aí? Isso. Cofantos ten feran Exceloen e Murine Caiton Filipon e Gerson e Doiessa Eginte Ontacai Bleponta Esparketocai Sairo Roessa Dai Cresen o Eicelfontes Elie Santo Pecai Edei Pinifan o Men Filipos Anta Edeieto Ossa Egenemto en te Osa Kai ento Asclepios e de Eterpeto o Kai Oeiza. Gente, vocês hoje estão com muita dificuldade de leitura. Eu percebi. Olha, uma dica aqui que eu vou dar para vocês é que talvez vocês devessem fazer uma transliteração desse texto
né, para poder ficar mais fácil assim a leitura. Eu vou aqui ter um site. Antigamente eu usava o site do Logos, que era o transliterate.com, porque ele era mais fácil, tinha assim uma facilidade de a gente conseguir fazer, né, a transliteração dele. Mas agora não tem mais ele agora ele é pago, né? Você tem que fazer a assinatura. Então, eu aconselho vocês a usarem esse outro aqui que eu vou mostrar para vocês, deixa eu mostrar aqui para vocês, o de conversão do Lexilogos. Provavelmente vocês já conhecem o Lexilogos do do porque o Lexilogos tem um teclado virtual, né? Mas o Lexilogos tem essa ferramenta aqui, ó, de converter para a transliteração. Vocês estão entendendo? Aí talvez fosse interessante vocês darem uma estudada aqui, né, nessa transliteração para melhorar, né, a pronúncia de vocês. Vocês estão entendendo? Que eu acho que vocês tiveram aí uns erros assim muito básicos assim hoje na leitura. Eu achei muito estranho. Mas mesmo a transliteração ela não ajuda não, perfeitamente não, porque tem certas coisas que você tem que saber ler, tipo Ômicron Y, aquele translitera o Y sempre por U. Não é para ler OU, é para ler U. Tá bom, gente? Não é para ler OU, é para ler U. Tranquilo, gente? E aí teve também alguns de vocês que leram, né, o que como se fosse um XI ou o contrário. Então, olha, eu vou aqui, ó, pedir para vocês usarem esse site, tentarem ler mais de uma vez o texto para não se confundirem novamente. Depois eu vou mandar para vocês, porque agora o WhatsApp não está querendo abrir. Deixa eu ver aqui. Vamos voltar aqui para o texto, tá bom? Não, acho que eu... Espera aí. Não é isso, não. Deixa eu voltar aqui. Eu sempre troco aqui, deixa eu ver. Compartilhar esta guia. Pronto. Pronto, agora tá certo. Olha, então olha, teleutes saces de tes eclesias. O que significa? Como é que vocês traduzem? Teleutes saces de tes eclesias. Eclesias, o que é? Isso. Mas aqui o contexto não era igreja ainda. Qual era o contexto? Eram a... Isso. Aí teleutessaces. O que é o teleutessaces? Não é cidadão. Teleutessaces aqui é um adjetivo, né? Na verdade, acho que é um particípio funcionando como adjetivo, concordando com eclesias. Aí, ó, o que aconteceu com a eclesias? O que aconteceu com a assembleia? A assembleia foi concluída, né? Concluída a assembleia, aí o politon.
politono. Quem é que são os politonos? Isso, ótimo. Apionton. Apionton. O que é que os cidadãos estão fazendo? Partindo. Perfeito. Aí, Rodicaiópolis é o personagem que a gente conhece, né? Ele diz, né? Abre aspas. Agedé, ó Pai. O que significa? Agedé, ó Pai. Isso, mas como é que você diria isso em português? Isso, perfeito. Oikade speudomen. O que é oikade? Vocês lembram o que é oikade? Speudomen. O que seria? Isso, mas aqui tem um ômega. Tá vendo esse ômega? Ele é um subjuntivo. E aí, então, o que significa aqui? Como é que é? Como é que a gente vai dizer? Isso. A gente pode dizer assim: vamos nos apressar para casa. É quase um imperativo, né? Um exortativo, né? Vamos nos apressar, né? Para casa. Aí, rina teimetri, rapanta. Olha, quem é metri? Metri. A mãe, né? A mãe de quem? Isso. Aí, rina, eu disse para vocês o que rina é. Rina é o quê? Para que a mãe, né, vão fazer alguma coisa com a mãe. O que eles vão fazer com a mãe? Exegômetha. O que é exegômetha? Isso, é relatar, contar, né? Vamos contar, né? Ó, para que contemos, você pode dizer assim, para que contemos. Aqui dá para traduzir um pouco com o subjuntivo presente do português, né? Para que contemos rapantar. O que é rapantar? Não. Hexegômetra que contemos, né? Isso. Cícero? Isso. Aí, tagenômena. O que é o tagenômena? São os acontecidos, as coisas que aconteceram, né? Isso, genômena. Tá? O tá, ele junta com o genômena, gente. Isso. Mas literalmente é para a mãe, todas as quais, as acontecidas, né, fica implícito, coisas, contemos, relatemos. Vocês estão entendendo? Eu estou tentando botar numa ordem aqui que está no grego, mas a gente traduz isso aqui, né? Para que nós contemos tudo que aconteceu para a tua mãe. Deu para entender? Aí aqui, taxta. O que é taxta? Não é só rapidamente, é o mais rapidamente possível, né? Aí, eporeuonto. O que é eporeuonto? Isso, eles se dirigiram, eles viajaram, né? Kai Edé. O que é o Edé? Edé. Já. Nictos. Nictos é o que? Nictos? Hã? Oito. Genomenes. Genomenes.
Isso, ficou de já tá a noite já tá caída. Já tá virada a noite. A noite, a noite já tá virada. Tá entendendo? Genomenes é a virada, é a tornada, acontecida. A noite já caiu. Tudo bem? Estenoikia. O que significa estenoikia? Para casa, mas aqui tem tipo assim, em casa, né? Até em casa. Mas vocês tinham que ter me falado, viu, gente? Quando acontecesse um compromisso, me falem, viu? Ah, aí. Aficontou. Lembra do verbo? Que verbo é esse? Aficontou. Chegar, mas aí tá no. Eles, né? Isso. Então, eles chegaram. Acho que aqui, na verdade, eu acho que tá. Eles chegam, né? Não, tá, acho que aqui tá no presente. Eles chegam. Isso. Eles chegam em casa, né? Já com a noite. Já com a noite caída. Já com a noite. Como é que a gente diria? Já com a noite plena. Já com a noite. Como é? Pode botar, né? Já com tudo escuro, né? Mas já você pode fazer a sua perífrase, já de noite, já com a noite caída, já com a noite, já ficando de noite, isso, já anoitecendo. Aí aqui, tu de Caiopólidos, é, aí aqui tá no genitivo, gente, Copsantos, porque isso aqui é um negócio que a gente chama de genitivo absoluto. Tá entendendo? Os dois tem três palavras no genitivo. O tu, o de Caiopólidos e o Copsantos. Copsantos significa o quê? E então o que está acontecendo? Não, mas aí você disse ele. Não, não é para dizer assim. Você tem que dizer o sujeito. Quem é o sujeito aqui? O Diciópolis batendo na porta, né? Olha, eu esqueci de dizer, tem Tentira. Tentira é o quê? Tentira. Tentira é a porta, gente. Isso, então Diciópolis, e Diciópolis batendo na porta, tendo batido na porta, né? Depois que bateu na porta, aí a Mirrina, né? Saiu. Excelten, Excelten, Excelten. A Mirrina saiu. Cai, Iduça, Iduça. O que é Iduça, gente? Isso. Ela viu quem? Não, primeiro ela viu outra pessoa. Quem foi que ela viu? Ó? Isso, Felipe. Ela tendo visto o Felipe, vendo o Felipe, depois de ver o Felipe. E olha, ela viu o Felipe, não foi de qualquer jeito, não. Ela viu o Felipe Rigueira, isso, saudável, tendo saúde, estando com saúde. E também, né, porque tem um T cai, né, porque tem aqui, ó, T, tem esse T, né, aqui é a contração de T. T cai, estando com saúde e o que mais que ela viu ele fazendo? Vendo. O Felipe agora estava vendo, não era mais cego. Aí agora o que foi que ela fez, gente? Não, mas
Qual é o tipo de saudação? Ela erpadzeto, abraçou. Aí agora sim, cairuça, né? E aí com alegria, né? Se alegrando, né? Edácrisen, chorou. Vocês estão entendendo? Derramou lágrimas. Edácrisen. Tudo bem? Estão me acompanhando? Cícero, alguma dúvida até aqui? Tranquilo, né? Tá ótimo. Aí aqui, continuando. Ros. Rosa aqui pode ser tipo enquanto, uma coisa assim, né? É, enquanto Eiceltontes, ou assim, pode ser um quando, né? Quando. A gente pode dizer entraram, mas entrantes, né? Tá dizendo assim. É porque tá no participo, né? Entrando, né? Quando entrando, e quando eles entrando, né? Quando eles tinham entrado, ou, né? Assim, tipo, quando eles tinham entrado, Elu Santo. O que é o Elu Santo? Se lavaram, né? Tomaram banho. E o que mais? Eles Edeipnessan. O que mais que eles fizeram depois de tomar banho? Jantaram, né? Eles tomaram a refeição, jantaram. Aí, Romen Filipos, o Felipe, Panta, o que é Panta? Tudo, exegeito. Olha, isso aqui é um si, exegeito. Fala, exegeito. O que é que o Felipe fez? Isso, ele explicou tudo, ele contou tudo. Aí, roça, roça, roça aqui é tipo quanto ou que, tudo quanto, tudo que, isso, como é? Não, não, é Asclépio o nome do, da divindade, né? Isso, isso. E não foi só na casa, olha, Egeneto aconteceu, né? Aí, Entói, Rodói. O que é o Entói, Rodói? Durante a jornada, no caminho, na estrada, né? E Entói, Asclepieioi. Cai, Entói, Asclepieioi. Aqui, sim, é a casa, né? Do Asclepio, o templo do Asclepio, né? O santuário do Asclepio. Vocês estão compreendendo? Aí aqui, continuando. Rede. Rede, quem é esse Rede aqui? Quem é essa Rede? Isso, enquanto ela. Isso, né? Ela ficava com prazer, se deliciava ouvindo, né? A cuuça. Olha aqui, ó. Não é a coouça, não. É a cuuça. A cuuça. Leiam comigo. A cuuça. Isso. E então, escutando, ouvindo. Então, ela teve prazer, enquanto ela tinha prazer ouvindo, né? Se deliciava ouvindo. Aí, aqui no próximo parágrafo. Vamos lá. A gente acelerar aqui. Rodê de Caiópolis, é o de Ceópolis. Rapantá é o que, gente?
Isso, não, mas por parte. Rapanta é o quê? Tudo. Agora, exegeito. Olha ali, é um psi. Exegeito é explicou tudo. Roça, roça. Aí é o que, né? O quanto. Ecusan, ecusan. Ouviu, né? Ou, né? Tudo o quanto ouviu. Ton retorum. Ele ouviu de quem? Dos adoradores. Aonde? Ente eclesia. Aonde? Na Assembleia. Agoreuonton, que seria discursando, né? Falando em público, né? Então, o Diópolis explicou tudo, né? Quanto ouviu dos oradores que falaram em público na Assembleia, que falavam em público, que discursavam na Assembleia. Tudo bem? Vocês estão entendendo? Aí abre aspas. Rutos. O que é rutos? Deixa eu apontar aqui a palavra. Olha, essa palavra aqui que eu estou dizendo. Rutos. O que é rutos? Assim, dessa maneira, né? Assim, dessa maneira. Aí aqui o como é que vocês traduzem Então, mas pode ser o que mais? Por isso, por causa disso. Então, dessa maneira, assim, por causa disso. Aí, efe. O que é efe? Disse. Literalmente é dizia. Mas a gente às vezes traduz como disse. Aí agora, Fobumai, Fobumai. O jeito mais simples de dizer isso aqui, pronunciar, é Fobumai. Às vezes eu digo Pobumai, mas é difícil. Quase ninguém diz o fi com som de pi. Então, Fobumai não é Fobomai, é Fobumai. O que é Fobumai? Eu Eu temo, eu tenho medo. Tenho medo de quê? Aí essa parte aqui é complicada. Medioligo eis polemon catastomen. O que é catastomen? Isso, pode ser. Em breve estejamos em guerra. Mas vocês perceberam aquela palavra me? Me. Olha aqui, não tem esse me? Não tem esse me? O que é que normalmente esse me significa? Não, né? Faz sentido esse meta aqui? Não, não é isso. O meta aí por causa do Fobumai. Não, não é isso não. O me significa normalmente não, não faça isso. Mas o Fobumai, ele dá a ideia de medo, não é? No medo. Aí quando no grego tem essa, né, nessa lição você vai aprender isso, que no grego, quando você tem um verbo que tem dá a ideia de medo e na sequência você vai ter uma outra oração, essa oração pode aparecer no subjuntivo. Catastomen. Catastomen é entremos em guerra, fiquemos em guerra. Melhor dizendo, fiquemos, né? Tipo isso, né? Expolemon é que é em guerra, né? Catastomen, eu não lembro aí como foi que vocês traduziram aí no. Como é que foi dado catastomen, né? Tipo,
fiquemos. Como é que é? Alguma coisa assim, tipo, fiquemos, né? Entremos, fiquemos. Aí, expolemon é guerra, né? Dioligo é em pouco tempo, né? Não é isso? Aí, o mé aí, é como se o mé não tivesse lugar. Para que ele tá aí? Sei lá. Mas tem uma razão. É porque o fobuma dá a ideia de medo. Aí então você diz assim: eu tenho medo, tomara que não aconteça, que entremos em guerra em pouco tempo. Vocês estão entendendo como é? Então, olha, o mé vai aparecer num lugar que ele nem. Ele vai aparecer depois do verbo que significa medo e antes do verbo no subjuntivo. Catastomen. Uma coisa de sintaxe, de uso uma coisa de uso do grego. Vocês têm que aprender. Não significa não. Ele aqui significa o medo de que alguma coisa aconteça. Uma rejeição ao fato de que alguma coisa aconteça. Vocês estão compreendendo? Aí ele diria uk fobumai, e viria antes. Mas o me está aqui depois. Entendeu como é a diferença? Isso. Isso, você entendeu? É isso aí. Esse é o problema. Mas é uma expressão que você tem que ler aqui a explicação gramatical depois. Isso, mas aí quando você lê, às vezes fica difícil de traduzir. Não dá para traduzir palavra por palavra. Não dá para dizer não. Temo, não, pouco tempo, você está entendendo? Esse é, esse é o problema. Aí, cré, vocês lembram o que é o cré? Cré, ou cré. Vou apontar aqui, ó. Cré. O que é o cré? É necessário, né? É necessário, é preciso, né? Tudo bem? Aí o que é, né? Normalmente ele vai pedir um sujeito no acusativo. Quem é o sujeito? Não, não. Ele aí já é já o complemento de outro verbo. Não, isso aí é o outro verbo. É o outro verbo. Quem é que precisa fazer? Quem é que deve fazer? Às vezes é legal dizer assim, deve. Deve. Quem é que deve? Nós. Nós. Remas, né? Cré, remas. É necessário, é preciso para quem? Para nós. Ou em outras, dito de outra maneira, deve-se ou devemos. Nós devemos. O que, que nós devemos? Agora, isso, pode ser obedecer. Mas aí a gente pode obedecendo, obedecer, obedecendo quem? Isso, peitomenos está na voz média, significa obedecer. Obedece quem? Péricles. Aí está no dativo.
toi periklei. Toi periklei. Então, é preciso que nós devemos obedecer, ou obedecendo, Péricles, Rapanta. Vocês ainda lembram que é o Rapanta? Tudo, né? Todas as coisas. Às vezes é melhor todas as coisas. Tudo ou todas as coisas, né? Porque aqui está no plural, neutro plural, né? Todas as coisas. Todas as coisas o quê? Parás que eu astes. Parás que eu astes. Não é ainda. É para guerra, mas o que ele está dizendo aqui? Parás que eu asdestai. O que é parás que eu asdestai? Ou desdestai? Preparar tudo. Isso, preparar tudo. E quando é esse preparar, é juntar as vasilhas. Isso. Eles vão juntar as malas, tá entendendo? Vai pegar as vasilhas e vão juntar tudo dentro de uma a comida, vão botar a trouxa porque eles vão fugir, tá entendendo? Eles vão ter que fugir. Eles não são guerreiros, vocês têm que lembrar disso. Eles têm que fugir. Aí, isso. Aí, Ros estoaste. Aí, esse Ros aqui é também assim, é como se fosse um para quê também. Acho que aquele outro Ros também, que apareceu lá em cima, daria para dizer para quê também. Não apareceu um outro Ros lá em cima, né? Esse Ros aqui talvez desse para quê. Não, não, acho que aqui é quando mesmo, não é para quê, não. Né, é quando, né? Depois de entrar, né? Mas assim, é difícil de traduzir esse rosa aqui, né? É, em inglês pode, em português é que não cabe. Porque no inglês tem o as. Podia ser quase um enquanto, né? Enquanto entram, né? Ou enquanto e assim, enquanto entram, lavam-se, tomam e se alimentam, né? Enquanto entraram, eu preferi um quando entraram, se alimentaram. Mas esse outro rosa aqui é o para quê? Ros estoaste. Vocês lembram o que é aste? Isso, é a cidade. Não é, e normalmente, quando diz Asti, não é qualquer cidade. É qual cidade? Isso, Atenas. Aí eles vão, olha, para aqui, olha, estoaste para Atenas, né? Até Atenas, eles vão fazer o quê? Anastessomenos. Para quê? Mas aqui levantar só é o quê? Uma retirada, né? Nós, assim, para nos retirar para Atenas. Aqui está como é que chama? No particípio, né? Até menos. Aí eu acho que acredito que seja o particípio futuro, né? A gente, em breve, você tem que colocar o em breve porque não tem, né? Aqui é um futuro, né? Para que para nos retirarmos, para a cidade. Vocês estão entendendo? Tem essa ideia de se levantar, mas é uma ideia de se levantar para poder fugir,
para poder se mover, né? Também é uma ideia de subida, né? Porque eles moram no campo, né? Aí eles vão subindo, né? Um pouco mais para poder chegar na cidade. Aí aqui, Epeidan, Epeidan era o que mesmo? Epeidan era por quê? Era? Ou era quando? Hã? Quando, né? Gar é pois, né? Roi Peloponesioi. Quem são os Peloponesioi? Os Peloponésios, né? São os espartanos, né? As pessoas lá que moram na região do Peloponeso, né? Que é como se fosse uma, como é que a gente chama? Uma península, né? Estenatiken esbalosim, né? Aí, pois, quando os peloponésios estenatiken, o que é atiken? Ática. Quantos peloponésios dentro da Ática, né? Esbalosim. Esbalosim, o que é? Invadirem, né? Eu acho que pode ser invadem, né? Mas às vezes, na minha tradução, às vezes fica mais bonito invadirem, né? É porque em inglês eles colocam assim, should ou might, né? Eles usam um verbo auxiliar, tá entendendo? Mas aí literalmente tá assim, pois quando os peloponésios invadem, né, a Ática, mas aí ó, eu prefiro botar assim, invadirem. Vocês quiserem botar invadem, ou eu prefiro, ou assim, eu prefiro invadirem. Fica mais natural. Aí Ananke, o que é Ananke? Ananke. Necessário. Literalmente é necessidade. Necessidade. Mas aqui, ó, Ananke estai. Ananke estai. O que é Ananke estai? Isso. Será necessidade, será necessário. Tenoikian catalipontas. O que é catalipontas? Deixar para trás o quê? Tenoikian. A casa, né? A nossa casa, né? Deixar para trás a nossa casa, abandonar a nossa casa. Atenas de. O que é Atenas de? O nome do livro, Atenas de. O que significa Atenas de? Não, não é só Atenas, é o quê? Não, é para Atenas. É para Atenas. Anastenai. O que é Anastenai? Se levantar, né? Se retirar, né? Vocês estão entendendo? Será necessário, né? Se levantar, se retirar para Atenas. Vocês estão compreendendo? Tranquilo. Aí, Redemurina. Quem é Redemurina? E a Mirina, ela vai falar o quê? Isso. Ai de mim, né? Oi, moi. Tilegues. O que é tilegues? Isso. Oaner. O que é oaner? Ó homem, ó marido, pode ser, né? Posgar. Pós. O que é o pós? Isso, é um como interrogativo aqui, porque tem um acento circunflexo. Como, pois, gar,
Dynessômeta. O que é o dynessômeta? Isso, poderemos. Tenteoikian catalipein. Que é catalipein? Isso, depois tem as ovelhas. Calma, Cícero. Tenteoikian é a casa. Catalipein é abandonar, deixar para trás. Ela está dizendo assim, pois como poderemos abandonar a casa? Cai próbata. Aí, quem é próbata? As ovelhas. Caitus e os bois, exatamente. E os bois. Mas como é que nós poderemos, né? Melhor, pois como poderemos, né, abandonar, né, a casa, a nossa casa, as suas ovelhas, os bois, né? E você pode dizer tudo isso os nossos, né? A nossa casa, as nossas ovelhas, os nossos bois. Cai estas Atenas, aí, ou melhor, aqui na verdade é para, melhor para. Anastantes, né, se levantando para Atenas, né, pu de oikesomen. O que é esse pu com acento segundo? Isso. Onde então moraremos, né? Então, se indo, se retirando para Atenas, se levantando para Atenas, onde moraremos? Onde habitaremos? Tudo bem? Oikesomen, onde teremos uma casa? Onde habitaremos? Udemia, o que é udemia? Hã? Isso, mas aí a gente diria não, ou diria o quê? Como é que a gente diria? Nenhuma, né? Nenhuma. O mi aí é feminino, né? Nenhuma, pois. Aí a morada, qual é a palavra que é morada? Não. Ripaquei existe. Existe. Isso, oikesis. Oikesis é que é morada, habitação. Então ele está dizendo, pois nenhuma morada, nenhuma habitação existe. Remim. O que é remim? Não, remim. 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 Para nós. Isso. Você pode dizer assim: nós não temos nenhuma casa, né? Ou não há nenhuma. Hã? Isso. Lá na cidade. Entoiaste. Olha o final. Entoiaste. Na cidade. Entoiaste. Então ele está dizendo: olha, não existe, pois não existe nenhuma casa, nenhuma habitação para nós na cidade. Ou, dito de outra forma, pois nós não temos nenhuma habitação na cidade. Tudo bem? Aí, continuando. Alá é mais, porém, o dinatonesti. O que é o dinatonesti? Não é possível, né? Tauta praxas. Praxas. Hã? Isso, né? Realizar, né? Fazer, praticar essas coisas, né? Mas não é possível praticar essas coisas, né? Não é possível fazer isso, né? Vocês estão compreendendo? Colocar isso em prática,
Não é possível colocar isso em prática. Aí aqui, continuando aqui, desculpa aqui um pouquinho a demora. Rodei de Caiópolis e o de Ceópolis disse: Alá não quer estai, mas será necessidade, será necessário. Ó Gynai, ó mulher, ó esposa, talta praxai, fazer essas coisas. Tuton Reneka. Tuton Reneka seria assim, isso, por causa disso, por causa dessas coisas. Epeidagar, pois quando Roi Peloponesioi, os Peloponésios, estengen, dentro da terra, esbalam-se, invadirem, né? Esbalam-se, né? Assim, quando eles invadirem, né? Quando eles se lançarem, né? Dentro da terra, remeis, nós, o dinessômeta, nós não seremos capazes, nós não poderemos, autores, eles, né, contra eles, maquei antistenai, resistir na batalha contra eles. Tossutois usim, tossutois é tantos, né, tão numerosos, sendo, né, usim. Deu para entender? Aí aqui, é, hostes an exo tonteicon mene. Aí assim, esse roster, de maneira que, aí assim, qualquer um, ou qualquer um, isso, qualquer, aí esse an é um outro ponto gramatical aqui desse capítulo. Tá vendo esse an aqui? Normalmente ele significa se, ou então significa assim, alguma coisa como assim, poderia, tá entendendo? Mas aqui ele está significando assim, de modo geral, de modo geral, de modo ou indefinido, de modo geral ou indefinido. Então, hosts, né, que vem antes, o host significa algum, né? Alguém. Ou, vocês estão entendendo? O hosts é um relativo, né? Um meio indeterminado, né? Mas aí o ano ele reforça qualquer um, né? O roster é o de maneira que é um resultativo, né? Uma conjunção resultativa, de maneira que qualquer um, de modo geral, exo do lado de fora, tonteicon dos muros, né? Menei. Então, de modo que qualquer um que fique, né? Menei, que é o que fique, que permaneça, né? Do lado de fora das muralhas, apotaneitai será morto. Não, é o mesmo sentido. É o mesmo sentido. Hipoton polemion. Por quem? Isso. E esse apotaneitai aqui, né, é voz média não. Voz passiva. Não é média não. Voz passiva. Porque tem o agente da passiva. Hipoton polemion, né? Pelos inimigos. Aí, Sineutontes de Estenpolen. Então, Sineutontes é tipo isso, né? Depois de nos ajuntarmos, né? Dentro da cidade, né?
Mas aí, pantes, né? Extempore, né? Dentro da cidade, pantes, todos, né? Todas as pessoas, né? Todos, as faleis é seguros e somerta. Estaremos, né? Estaremos. Então, todos seguros estaremos. Caiu deis, nenhum ou ninguém, índinos, perigo, estai. Ninguém estará em perigo, né? Me, roi, polêmio e remas, blaptosim. Aí esse me, eu acredito que ele também é o do medo, do medo. É outro caso do medo, é assim, tomara que não. Assim, tomara que não. É assim, ninguém estará em perigo. Não, tomara que não, tá entendendo? Aí é que o mé fica solto. Aí você não sabe como é que traduz. É para ser tipo assim, tomara que não. Roi polemioi, remas, blaptosim. Aí perceba que depois tem o verbo no subjuntivo, blaptosim, né? Assim, nenhum perigo haverá que às vezes a gente traduz esse me pela palavra que. Vocês estão entendendo? Para poder fazer a tradução literal, tomara que não que. Você pode quiser botar assim, dizer assim, tomara que não que os inimigos nos ataquem, né? Ou blaptosim. Como é que vocês traduziram blaptosim? Os inimigos nos prejudiquem, prejudicar, machuquem, né? Nos firam, né? Uma coisa assim, né? Ten men gen, aí, pois, assim, por um lado, a terra, né? Afentas, né? Deixando para trás a terra, né? Caetazoiquias e as casas, né? Deixando para trás a terra e as casas, tes de talates, enquanto, ou por outro lado, o mar, né? O mar, caipoleos, filaquen, encontas, guardando, né? Mantendo guarda da cidade pelo mar, né? Guardando a cidade pelo mar. Vocês estão entendendo? Talates, né? Pelo mar, né? Isso. Tendo guarda, né? Tendo guarnição, né? No mar e na cidade. Eu acho que é isso, né? Tendo proteção, tendo guarda no mar e na cidade. Tranquilo? Pronto. Deixa eu ver. Tem mais alguma coisa, gente? Pronto. Foi isso por isso. Então, leiam aqui um parágrafo, leiam esse capítulo aqui, que ele fala muito dessa questão do no sentido, orações que expressam temor, tá vendo? Eu tenho medo de que em breve entremos em guerra. O Deus quindinos estaimei, roi polemioi, remas blaptosin. Não há perigo de que os inimigos nos prejudiquem. Mas, na verdade, não é bem isso, né? Na verdade, ele está dizendo assim, não há nenhum perigo, tomara que não, que os inimigos nos machuquem. Vocês estão entendendo? É mais isso, é um medo. Esse me aqui é uma expressão de medo. Aí aqui tem uma boa explicação, que ele vai junto com o subjuntivo, e não é negativa, tá entendendo?
você, na maioria das vezes, para ficar mais simples, você traduz o me por um que. Então diz assim, Efobumen me enkairoi uk afikomai. Eu estava com medo de que não chegue no tempo certo. Tudo bem, gente? Se bem que no português aqui a gente mudaria para que não chegasse, né? Não deixaria que não chegue, né? Isso aqui é porque foi traduzido do inglês, o inglês, o subjuntivo do inglês é bem diferente do subjuntivo no português. Então, assim, a gente diria mais, eu estava com medo de que não chegasse no tempo certo, a gente diria, né? Tudo bem, gente? Aí aqui, Fobumai tudo poiessai. Eu tinha medo de fazer isso, né? Fobumai tudo poiessai, né? Aí esse aqui tá no infinitivo, né? Eu temo isso fazer. Então você tem que às vezes colocar um dia aqui, né? Eu tenho medo, eu temo fazer isso. Eu poderia dizer temo fazer isso, né? Ou temo isso fazer, né? Mas aqui ficou legal. Dá para poder juntar o fobuma e com o poiessa, com o infinitivo. Aí aqui tinha uns exercícios para traduzir frases parecidas com aquelas, né? Com me atrapalhando a tradução. E aí tinha também outras aqui, pares, né? Que tinham também o me atrapalhando a tradução. Aí tinha as orações indefinidas e gerais, que é aquelas que tem o de. Tá entendendo? O de. Essa aqui, olha, ela é definida. Pantes ekeinos timosin roi en salamine emaque santo. Todos honram aqueles homens que lutaram em Salamina. Então é todos, está definida, todos. Não tem assim um modo geral, né? Um indefinido. Agora aqui, deixa eu ver o outro exemplo, indefinido. Olha essa aqui, indefinido ou geral. Hostis an exoton teikon mene apotaneitai hipoton polemion. Quem quer que permaneça fora das muralhas será morto pelos inimigos. Tem essas expressões assim, ó. Dá para você traduzir assim, ó. Hostis an, como quem quer que. Quem quer que. Ou qualquer um que. Em inglês a gente tem whoever. Mas em português a gente não tem whoever, a gente tem quem quer que. Mas quase ninguém usa. Mas aí eu no dia a dia eu diria qualquer um que. Mas assim, num nível mais alto, né, mais formal, né, tem esse quem quer que. Seria a tradução disso aqui, ó, tá vendo? Ó? Isso aqui junto com isso aqui. Tá bom, gente? Aí deixa eu ver se tem mais um outro exemplo. Isso aqui foi com subjuntivo presente, ação em andamento. Aí, ó, hostizan tutor poiesse, times axiosestim. Quem quer que faça isso é digno de honra. Olha aqui, olha. Poiesse, né? Tá no aoristo. É uma ação simples, né? Quem quer que faça isso é digno de honra. Ou eu diria também, qualquer um que faça isso, né? É digno de honra. Você não vai dizer... O problema é aqui, ó, poiesse, você não vai traduzir... Tá no aoristo subjuntivo. Você não vai traduzir assim, fez, que fez. Não vai... Você vai, no máximo que você traduziria era fizesse, né? Qualquer um que fizesse isso seria digno de honra. Vocês estão entendendo? Tranquilo, né? Dê uma lida aqui e pensem em outras possibilidades de tradução, porque eu acho que também caberia assim, ó, qualquer um que fizesse isso seria digno de honra. Mesmo que aqui no grego esteja no aoristo subjuntivo e no presente. Vocês estão vendo aqui, ó, times axiosestin, está no presente, é digno de honra, né? Mas é que é porque ele quis manter tudo no presente por causa do estim.
aqui no final. Aí aqui, continuando aqui, temporal definida, porque ali era o sujeito definido, né? Definido, indefinido e geral. Aqui é o tempo indefinido. Como é que é o tempo indefinido? Melhor, definido, tempo definido. Epei estoaste aficômeta prostenagoran espelsamen. Quando nós chegamos à cidade, nós nos apressamos para a ágora. Tudo bem definido. Agora, indefinido ou geral, você usa-se epeidan, que ele é a mistura de epeidé com an. Tá entendendo? Aí o an já vai determinar e tornar geral. Então, epeidan estoaste iomen prostenagoran speudomen. Sempre que nós vamos à cidade, nós nos apressamos para a ágora. Então, em vez de sempre, eu poderia dizer assim, o ideal, quando, né? Quando nós vamos para a cidade, nós nos apressamos para a ágora. Mas aí eu também poderia dizer assim: geralmente, quando nós vamos para a ágora, nós nos apressamos, nós vamos para a cidade, nós nos apressamos para a ágora. Em inglês tem whenever, whenever. Eu lembro sempre da música da Shakira. Whenever, wherever. Não sei se vocês lembram. Vocês assistiram a novela Clone? Vocês aí, vocês três? Eu assisti a novela Clone. Então eu lembro ainda da música da Shakira. Não sei, eu não assisti, não ouvi a música da Geleia, não, mas essa da época da novela do Clone eu ainda lembro. Vocês estão entendendo ou não? O problema é que esse epeidan fica um tempo que pode ser indefinido ou geral. É um sempre ou qualquer tempo. Tá entendendo? Um tempo qualquer. Aqui, hein? Então, assim, sempre que vamos à cidade, ou qualquer vez que a gente vai na cidade, nós nos apressamos para a ágora. Aí aqui o tempo definido Roi, Sparti, Atai, Emaconto, Reos, Rapantes e Pesson. Os espartanos lutavam até que todos caíram, até que essa parte aqui é a oração de tempo, né? Era no final, né? Reos, Rapantes e Pesson. Eles lutavam, né? Até que todos caíram. Então, o tempo, né? Foi até que todos caíram. É definido, né? Eles lutaram até quando? Até que todos caíram. Está definido. Não é geral, não é indefinido. Aí é que ele diz assim, após uma oração negativa, o uso é com prim. Olha aqui, eu nem li. Apareceu o prim no texto, gente. Eu nem vi o prim no texto. Mas aqui ele apareceu ou não? Não lembro de ter visto o prim no texto. Vocês viram o prim? Não vi. Olha, Ragnaikes ucapelton prinaficeto rogiereus. As mulheres não partiram até que o sacerdote chegou. O prim pode ser um até ou pode ser o desde que. Então, assim, por exemplo, mas talvez não seja o desde que. Talvez seja o já que, porque tinha o since. Lá no vocabulário inglês tinha o since. Provavelmente não era desde que, é o já que. Anota aí, Cícero, porque eu acho que e dê uma olhada nesse prim, porque eu acho que ele é tipo assim, já que, porque em inglês tem o since, mas since pode significar tanto desde que como já que. Então, assim, as mulheres não partiram até que o sacerdote chegou. Mas aí eu acho. Oi, oi. Pode ser antes, né? Mas pode ser pode ser já que ou não.
Ou até e antes, só. Deixa eu ver aqui ou até e antes. Antes, né? Antes, mais cedo, anteriormente. O estranho é que aqui ele está no sentido de até, até, né? Então ele ficou até, né? Subjetivo ou subjuntivo? Não, não. Mas qual é a palavra que está no subjuntivo aqui? Não estou vendo nenhuma no subjuntivo. Tá bom. Não, então aqui está assim: as mulheres não partiram até que o sacerdote, o Roireus, Afíqueto, chegou. Aí qual é o exemplo que ele dá do modo, do modo indefinido ou geral? Meinates reos an epaneutei ropater. Aí ele usou o an com reos. Esse reos também normalmente a gente traduz como até, né? Esperai até que seu pai retorne. Até que seu pai retorne. Então a diferença é que aqui você sabe que o sacerdote ele tem um tempo determinado, né? Que ele retornou. Aqui você não sabe. Aí tem o que lá? Uhum. Aqui eu entendi que ele está dizendo assim, em ser indefinido, né? An vai ser indefinido, né? Então, esperar até que seu mestre, seu pai retorne. Então, está indefinido. Pode ser que ele retorne agora, pode ser que ele retorne em qualquer momento no futuro, né? Ele não retornou ainda. Então, é uma coisa, quando você quer dizer que ele já retornou, né? Você diz prim, até que ele retornou. Aí, ó, até que ele chegou. Quando você quer dizer que ele não sabe quando é que ele vai retornar, você usa reos an, né? Até algum tempo em que ele retorne. Aí, o que mais que ele deu aqui de exemplo? Ele deu assim: Haignaikes a piasi prim an afiquetai rohiereus. Aí aqui ele usou prim com an, né? As mulheres não partiram até que o sacerdote retorne. Aí esse afiquetai está no subjuntivo. O eta aqui, né? Tá mostrando, está no subjuntivo. Até que o sacerdote retorne. É, ou melhor dizendo, não partirão até que o sacerdote retorne, né? Tem uma ideia de futuro, né? Indeterminado, né? A, as mulheres não partirão até que o sacerdote retorne. Então, Prinana aqui está dando a ideia de um tempo indeterminado, né? Geral, indeterminado. Esse é muito parecido com o Reosan. Então, a gente tem que saber que o an sempre dá uma ideia de geral e indeterminado quando ele não tiver no significado de se, nem não tiver no significado de poderia, sabe? Poderia, gostaria, um condicional. Vocês estão entendendo? Aí aqui, condicional definida. Aí aqui o Eitoi pericleipes teues moros eis. Se tu acreditares em Péricles, tu és um tolo. Poderia ser, se tu acreditas em Péricles, tu és um tolo. É condicional indefinido. Ean, tá vendo? Ó, que é o ei mais um an. Ean, toi pericleipes teu homem,
moroi esme. Se acreditarmos em Péricles, sempre seremos tolos. Então, é como se você dissesse assim, qualquer um de nós, ou que acredite, né, no Péricles, é tolo, né? Somos tolos, né? Mas aqui também dá a ideia, o sempre aqui ficou bom, sempre, né? Porque dá a ideia geral, né? Leiam esse capítulo aqui com muita atenção. Aqui ele também apresentou esse tipo de, como é que chama? Pronome relativo indefinido, que ele é como se fosse a junção do pronome relativo com o pronome indefinido tis, né? Então, eu dei uma olhadinha na tabela, é interessante para vocês reconhecerem as formas. Aqui talvez esteja sem acento, né? Esse rote aqui, não acho que não era assim não, né? Acho que é com eu acho que é um espírito, né? Deve ser rote com o espírito, né? E o acento, né? Aí acho que faltou um probleminha de digitação. Dei uma olhada lá. Então, olha, aqui o conteúdo aqui é avançado. Eu não vou conseguir ver todo nessa aula, porque já está dando 12 horas, mas dei uma lida nisso aqui com bastante atenção. E se eu encontrar mais algum material em português bom para poder vocês lerem, né, assim, falando sobre esse mesmo assunto, eu vou mandar, assim. O que eu lembro, assim, que fala muito bem é o léxico por campos semânticos do NAIDA. O léxico de campos semânticos do NAIDA explica esse negócio do am. Mas talvez a gramática mais avançada, talvez na gramática do Daniels explique isso aqui de uma maneira em português mais interessante, porque isso aqui não é mais gramática simples, é uma gramática mais avançada. Eu vou olhar se no Ragon também fala, para poder mandar o trecho para vocês. Então eu vou aqui interromper aqui esse compartilhamento aqui, me despedir de vocês, gente. Eu já estendi um pouco a aula até 12h07. Então, olha, leiam bem, deem uma olhada aí. É uma sintaxe, né? A gente vai começar a ver condicionais, tá entendendo? E aí, dê uma olhada aí. Então, nesse ponto, teve algumas palavras que foi usada, teve o pronome indefinido, né? Então, eu estou vendo quem que participou hoje, né? Foi vocês quatro. Teve um outro colega que se inscreveu agora no curso que ele entrou, mas acho que estava numa reunião e aí ele acabou tendo que sair. E aí eu agradeço pela participação de vocês. E aí na próxima aula eu vou para o 22 beta, tá bom? E aí, vocês vão querer ter aula no dia 9, gente? Pode ser aula no dia 9? E você, Márcio, você vai viajar dia 9? Então, nós quatro vamos estar aqui, né? Dia 9, tranquilo. Porque a sexta-feira é que eu acho que o pessoal vai imprensar, a sexta-feira. Mas eu acho que no sábado dá certo, né? A gente ter aula. Então, eu botei lá no Google Classroom a tarefa de fazer a tradução e os exercícios do capítulo 22 também, valendo, né, 2 pontos. Tudo bem, gente? Então, olha, vocês têm aí como tarefas o capítulo 21, valendo 2 pontos, o capítulo 22, valendo 2 pontos. Essa aí, por enquanto, está sendo as avaliações de vocês. Tudo bem, gente? Aí a gente vai juntando os pontos para poder formar o 10. Tranquilo? Então, eu agradeço por vocês terem aqui ficado comigo até agora. Vou encerrar aqui a gravação. Tchau.